Questão 16. Complete as igualdades com os números que faltam, tornando as frações equivalentes. Bem, pessoal, qual é o objetivo aqui? Ele nos deu uma fração e depois apenas uma parte de outra fração. E o nosso objetivo é descobrir essa parte que falta, sabendo que serão equivalentes, são iguais. Então vamos pensar aqui, vou reescrever esse primeiro problema. 4/11 é igual a 12 sobre alguma coisa que a gente quer descobrir. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar o número da fração do lado esquerdo da igualdade e o número do lado direito da nossa igualdade que nós conhecemos. Quem que nós conhecemos aqui nesse primeiro caso? Nós conhecemos os numeradores, os números de cima. E aí a gente deve se perguntar o seguinte, a gente vai ver qual deles é o maior e qual deles é o menor. Bem, beleza, o 4 é o menor, né? Então vamos anotar aqui, ó, o menor. E o 12 é o maior. E aí, agora a gente tem que perguntar o seguinte, nós podemos fazer duas perguntas para encontrar o número desconhecido. 4 vezes quanto me dá 12? Ou, se você preferir, você pode fazer a pergunta contrária, ou seja, partindo do número maior para o número menor. 12 dividido por quanto me dá 4? Então vamos pensar nisso? Vamos ver, ó. Vamos fazer o de vezes ali primeiro. 4 vezes alguma coisa, vou chamar isso alguma coisa de estrelinha, me dá 12. Quanto será que vale estrelinha? Se a gente for lá na tabuada do 4, a gente vai descobrir que a estrelinha vale 3, porque 4 vezes 3 me dá 12, beleza? Vamos pensar agora se a gente tivesse escolhido fazer 12, que divide alguma coisa, e me dá 4. Então, 12 dividido, vamos chamar do quê? Vamos chamar de laranja. 12 dividido por laranja me dá 4. Quanto será que vale essa laranja? Se a gente for lá na tabuada do 4 também, a gente vai perceber que 3 vezes 4 é 12. Então essa laranja aí só pode ser 3, né? 12 dividido por 3 é igual a 4. Beleza, então a gente descobriu o que, afinal de contas? Veja que nos dois casos, os números que nós não conhecíamos eram 3. Mas o que esse 3 quer dizer, afinal? Significa o seguinte, ó, que se eu pegar esse numerador aqui da minha primeira fração e multiplicar ele por 3, eu vou obter 12 na minha outra fração. Só que lembram que para eu ter uma fração equivalente, se eu multipliquei o número em cima, o meu numerador, por um valor, eu também tenho que multiplicar pelo mesmo número o meu denominador? Então, se eu multipliquei o 4 por 3, eu tenho que multiplicar o 11 por 3 também, para que a igualdade permaneça. E quanto será que é 11 vezes 3? 33, não é? Portanto, o nosso sinal de interrogação é igual a 33, ok? E isso significa o quê? Significa que 4/11 é igual a 12/33. Vamos para o próximo exercício, então, agora. 5 nonos é igual a 30 sobre alguma coisa que ainda a gente não conhece. Vamos pensar, então. 5 vezes quanto me dá 30? 5 vezes 6, né? Só a gente ir lá olhar na tabuadinha do 5 que a gente vai conseguir ver isso. Ora, se eu multipliquei o número de cima da minha fração por 6, para que a minha fração continue sendo a mesma quantidade, eu preciso multiplicar o meu denominador também por 6. Então vamos fazer isso. Vamos pegar o nosso número 9 e multiplicá-lo por 6. Quanto será que é 9 vezes 6? 54, né? Então isso significa que 5 nonos é igual a 30/54. Então aqui no nosso quadradinho nós vamos colocar o número 54. Beleza? Vamos para a próxima. Nós temos 7 sobre 56 e ele quer que nós encontremos uma fração equivalente que tenha o denominador 8. Mas a gente ainda desconhece o numerador, que é o número de cima. Vamos pensar então. Agora, ó, veja o que aconteceu. Aqui nessa primeira fração nós temos um número maior aqui do lado esquerdo e um número menor do lado direito. Então qual é a pergunta que eu tenho que fazer se eu parto do número maior para um número menor? Eu tenho que perguntar 56 dividido por quanto me dá 8. Que número será que é esse? Vamos pensar? Vamos escrever aqui o rascunho. Ó. 56 dividido por alguma coisa, vou chamar de estrelinha, me dá 8. Se nós formos lá na tabuada do 8, a gente vai descobrir que 8 vezes 7 é igual a 56. Então isso significa o quê? Que estrelinha tem que valer 7, porque quando eu pegar o 56 e dividir por 7, eu vou obter 8. Beleza? E agora, o que isso significa? Significa, então, que lá na minha primeira fração, aqui, ó, na fração 7/56, eu dividi o 56 por 7. Mas qual que é a regrinha das frações equivalentes? Se eu dividir a minha parte de baixo por um valor, eu também tenho que dividir a parte de cima por este mesmo valor. Então eu também tenho que dividir o número 7, que é o meu numerador, por 7. Então, dividido por 7. Agora é fácil, né, pessoal? Quanto que é 7 dividido por 7? É 1. Então a gente chegou à conclusão que 7/56 é igual a 1/8, beleza? Então vamos completar o nosso quadrado ali, ó. Aqui, onde está o quadradinho branco, nós vamos colocar 1. E vamos para a última. Nesta daqui, nós temos 18 sobre 24 é igual a 3 sobre alguma coisa que a gente quer descobrir. E mais uma vez, nós temos o número maior do lado esquerdo e o número menor do lado direito da nossa igualdade. Então a gente tem que se perguntar, 18 dividido por quanto me dá 3? Vamos fazer o nosso rascunho. 18 dividido por estrelinha vai me dar 3. Quanto será que vale essa estrelinha? Se a gente for lá na tabuada do 3, a gente vai ver que 3 vezes 6 é igual a 18. Então o valor da estrelinha tem que ser 6. Porque 18 dividido por 6 vai nos dar 3. Beleza? Então a gente vai lá no nosso exercício, troca o sinal de interrogação pelo valor que resultar em 24 dividido por 6. Quanto será que é 24 dividido por 6? É 4, né? Beleza, então nós descobrimos, ó, que 18/24 é igual a 3 quartos.
Vamos anotar aqui, ó.